assisti jogos, grandes jogos e final de campeonato paulista, e eu vi que tinha uma grande multidão. Mas no meio daquela multidão de quase 80 mil pessoas, tinha o Osmir, uma pessoa do interior, né, que nunca tinha visto tanta gente junto, e foi o único jogo que eu não assisti o jogo, eu ficava vendo o movimento da torcida, e com medo do estádio, porque eu sentei logo numa emenda entre duas arquibancadas, e ela balançava de passar assim, uma para baixo da outra. Eu ficava assim, com medo, eu falei, esse trem, será que foi fabricado para fazer esse negócio, movimento mesmo? Mas no meio daquela multidão era eu, e quando eu conversava com meus colegas que foram comigo, e eu queria mostrar alguém, ou mostrar alguma coisa, eu sempre dizia, ó, tá vendo aquela bandeira lá? Do lado da bandeira. Então, no meio daquela multidão, tinha uma referência para mim, de quando eu queria conversar com alguém e mostrar. Eu já tive no meio de outras multidões também, e às vezes uma pessoa de barba grande, ela se torna uma referência. Tá vendo aquele barbudo? 3 pessoas do lado. Aí a coisa vai apertando. Tá vendo aquele barbudo? Não, aquele que não tem cabelo, o careca. Tá vendo aquele careca? 3 pessoas para trás, na fila de trás. É referência. Quantas vezes eu não fui diferença? Tá vendo aquele narizudo? É, o do lado. Às vezes nós somos referência, numa multidão nós somos referência, mas espiritualmente, na presença de Deus, Deus olhando para a terra, quem eu sou no meio da multidão? Quando alguém me vê no meio da multidão, nós vamos para um congresso agora, do dia 14, do dia 12 ao dia 15 de abril, lá em Balneário Camboriú. Quem vai ser os bauruenses, os 9 bauruenses que vão estar lá, quem vão ser eles? No meio daquela multidão de 3, 4, 5 mil pessoas, não sei quantos vai ter lá. Quem seremos? Quando nós sairmos de lá e for andar na cidade, quem seremos naquela cidade onde seremos estrangeiros? Fica essa pergunta. Quando eu caminho no calçadão, quando eu vou no shopping, quando eu vou em algum lugar, quem sou eu no meio de tantas pessoas? E eu quero ler um texto com você, um texto curto, no livro de Mateus, capítulo 26, eu quero ler aqui alguns versículos com você, e nós vamos tentar entender aquilo que o Espírito Santo me disse, eu quero passar isso para você. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, o versículo 31, e depois nós vamos pular lá para o 69. 26 de Mateus, Mateus 26, versículo 31, abra no 31 aí. Posso ouvir um amém daqueles que encontraram? Amém, glória a Deus. Olha aí o versículo 31, nós vamos falar sobre um homem que é muito conhecido na palavra de Deus, deixou grandes exemplos, mas antes de ele ser um exemplo, ele precisou ser mudado, ele precisou ser transformado. A palavra de Deus diz no versículo 31 do capítulo 26 de Mateus: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 69 agora, por favor. Olha o que está escrito aí. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhes disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu?
Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele, Pedro, negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhes dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor fale através da minha vida aquilo que a igreja precisa, não o que quer, mas o que precisa. Que o meu eu venha diminuir para que o Senhor possa aparecer, e aquilo que não for dito pela minha boca, aqui o teu corpo, que diretamente do teu trono o Senhor possa falar com a tua igreja, com o teu corpo que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu estava meditando nessa palavra e eu lembro quando Jesus estava buscando os seus seguidores. Jesus então chegou ali no beiro do mar, conhecendo Pedro, sabendo das suas características de pescador, de bom pescador. O que ele fez? Ele foi então e chamou Pedro para ser não mais um pescador de peixe, mas ser pescador de homens. Talvez Jesus soubesse que para quem pesca sabe muito bem que não é aquele, não pode fazer muito alarde, não pode ficar conversando, não pode estar fazendo um monte de coisas que às vezes é acostumado fazer aquele que não pesca. E Jesus então chamou-o para ser pescador de homem, e ele aceitou o convite, ele aceitou o chamado, e foi e seguiu Jesus por onde Jesus ia. Mas ele, quando estava diante de Jesus, ele era um homem muito corajoso, ele era um homem muito ousado, e Jesus, quando disse que ele iria morrer, que ele ia ser crucificado, Pedro prontamente se colocou e falou assim: olha, mesmo que o Senhor aí eu for fazer qualquer coisa, eu vou estar contigo. Disse Pedro: ainda que venha, né? Ele disse assim que seria escandalizado. Pedro disse assim: por mais que alguém se escandalize, eu não vou me escandalizar. Eu sou o cara. Mas isso ele estava diante dos olhos de Jesus. E estando perto de Jesus, o comportamento é outro. Jesus estava olhando, ele estava à vista de Jesus. Aí Jesus pegou, olhou para ele e falou assim: olha, Pedro, você vai me negar. E olha, você vai me negar 3 vezes. E depois que você negar 3 vezes, eu vou dar um sinal para você, para que você entenda que você não consegue sustentar os seus desejos sem mim. E quando você negar 3 vezes, eu vou fazer com que o galo cante, para que você entenda que eu estou no controle até do bico do galo. Deus está no controle de tudo. E aí o que aconteceu? Pedro ficou mais assim ainda, porque estava na presença de Jesus, estava diante de Jesus, e ele falou: não, eu tenho que dizer. No versículo 35 disse Pedro ainda, disse assim: mesmo que seja necessário morrer. Olha a coragem, a ousadia deste homem. Olha, Pedro era o cara quando estava diante de Jesus. De repente Jesus é preso, é levado a julgamento, e lá no versículo 69, Pedro se encontra então junto a toda a população da cidade.
Mas agora ele não estava ali aos olhos de Jesus, ele não estava sendo visto por Jesus, Jesus não estava vendo ele, mas ele estava no meio de uma multidão de pessoas. E no meio dessa multidão de pessoas, de repente aparece uma pessoa, uma serva, uma pessoa comum, uma pessoa sem expressão política, sem expressão de autoridade, uma pessoa comum na multidão. E fala para ele assim: você estava com Jesus, o Galileu, né? E ele já começa a dar uma de desentendido, porque ele responde assim: eu não sei do que você está falando. Ele começa a dar aquele ditado popular comum, começa a dar um de João sem braço. Não estou entendendo o que você está falando. Não estou entendendo o que você falou. Ele dá-se uma de desentendido, mas ele sabia do que estava falando, mas não, a primeira vez que ele negou, a primeira vez que ele disse que não conhecia, ele não se lembrou. Ele estava com seus olhos talvez vendado pela situação, pelo medo, porque ele não tinha ninguém, Jesus não estava olhando para ele, ele estava no meio de pessoas que se ele falasse sim ou não ia fazer diferença para essas pessoas. Ele estava no meio de pessoas que não conhecia, não tinha comunhão com Jesus, não tinha aceitado um convite de Jesus, ele estava no meio dessa multidão. Aí de repente aparece uma outra pessoa sem expressão, não era autoridade, não era um juiz, não era um político, não era nada, era uma outra criada, uma serva comum. E fala para ele assim: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele fica ali, agora ele toma uma posição, ele não diz mais que não sabia, eu não sei o que falas, onde estou, mas agora ele entra numa situação: eu não conheço esse tal homem. Esse tal homem que ele estava falando não era mais do que aquele que ele sentou à mesa da ceia para comer. Não era aquela pessoa que Jesus falou para ele assim: olha, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Era aquele homem que Deus tinha dado uma responsabilidade para ele. Mas ele, mesmo andando com Jesus, talvez 3 anos e meio, ele não era um homem convertido, ele não era um homem transformado, ele não era um homem mudado por Deus, porque os frutos que ele ainda estava por dar não justificava um convertido, não justificava um homem maduro, não justificava um homem que tinha verdadeiramente tido um encontro com Deus, não fisicamente, mas espiritualmente. Esse homem começou a dar frutos, e esses frutos que ele deu pela segunda vez, não eram frutos vindo do céu. E aí aparece uma outra pessoa, e pessoas. Logo depois, o versículo 73, logo depois aproximaram-se os que ali estavam, não diz nenhum nome, eram curiosos, que estavam querendo saber o que estava acontecendo, aquele movimento todo. Sabe aquele acidente no trânsito que você de repente vai lá ver o que acontece, está aquele aglomerado de pessoas, você vai abrindo, foi um burro que foi atropelado. E tem gente que ainda chega nessa rodinha: dá licença, é meu parente. Ah não, não é. Só para chegar perto. Não, na estrada às vezes acontece acidente, mais outro acidente, porque aqueles curiosos passam 10 por hora, bate atrás, acontece um engavetamento. E por causa de quê? São os curiosos que estavam ali. Alguém perguntou para ele, aquela multidão que estava ali perguntou para ele assim, perguntou a Pedro, disse a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Talvez ele tivesse o crítico do misericórdia, aleluia, glória a Deus. A minha esposa adora esse gritinho, ela me repreende todas as vezes. Mas eu quero dizer que ele tinha um linguajar que era igual ao do crente, mas ele não era o crente. Talvez ele estava vestido ali com uma roupa até embaixo e tudo, era um crente, mas não tinha atitude de crente. Talvez ele estava tendo ali, a sua postura era de um crente,
mas por dentro dele não era crente, e ele foi confundido com o seu modo de falar. A forma que falava era igual àqueles que seguiam Jesus. Pois bem, depois que ele negou essas 3 vezes, Deus mandou um sinal para ele. O galo abriu o bico e cantou. E nesse momento que o galo cantou, a mente dele abriu. E ele teve uma reação contrária da de Judas. Quando foi pego no fraga, o que ele fez? Foi e se matou. Mas a atitude dele não foi essa. Ele foi, colocou seu rosto em terra e chorou. A palavra de Deus diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente, profundamente. Buscou do profundo dele o sentimento aonde ele estava colocando para fora tudo aquilo que ele estava parecendo com um crente, mas ele não era um crente. Ele estava parecido com um seguidor de Cristo, mas ele não era um seguidor de Cristo. Talvez era uma máscara. E essa máscara, nesse chorar amargamente, saiu. E nós olhamos lá para frente, depois no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, que na primeira pregação, a primeira vez que Pedro pregou a palavra de Deus, acrescentou quase 3.000 almas ao reino do Senhor. Vamos à aplicação dessa palavra para os dias de hoje. Como disse um amigo meu aí numa ministração, você está realmente preparado para ouvir? Trazendo tudo isso para os nossos dias. Foi muito bom a gente falar do que aconteceu com Pedro. Pedro tinha mesmo aí, tá, um valentão. Meu irmão, quando o galo canta, é porque algo já aconteceu. E o Senhor sempre nos avisa. E eu começo a me lembrar de quando nós fomos chamados para vir para a igreja. Você lembra quando você foi chamado, quem te trouxe? Você lembra quem te fez o convite? Como que você passou por aquela porta da igreja que você aceitou Jesus? Como, você lembra desse dia? Pois bem, era como Pedro aceitando um convite de Jesus. Ele foi com todo ânimo, no meio dessa multidão eu sou escolhido. E de repente Pedro chegava para o amigo e falava assim: se você não se converter, você vai para o inferno, hein? Às vezes aconteceu isso com a gente. Quando nós aceitamos Jesus, a gente fica no primeiro amor, fogo puro. E aí a gente começa a olhar para o outro, que Jesus não falou com ele ainda, mas de repente pode falar através da minha vida. A gente olha para a pessoa: isso aí, ó, vai ser lenha no inferno, hein? Nem imaginava que aquele que fala era um gravetinho lá, pronto a pegar fogo. Jesus nos chamou, Jesus nos trouxe, Jesus fez um convite. Eu e você estamos aqui, você aceitou Jesus. E muitos de nós, meu irmão, às vezes diante do pastor, diante de alguém que tem um cargo na igreja, nós também nos tornamos valentão. Meu, você precisa ouvir a minha pregação, cara. É fogo puro, você não entende, você não está por dentro. Eu leio a palavra todo dia, você não faz ideia. Eu estou parecendo joelho de camelo, oro muito. Versículo, pode perguntar, eu te falo. Que comigo não. Às vezes isso pode ser casca. No primeiro ventinho de problema, eu vou largar essa igreja. Deus não faz nada, Deus não me ama. Deus, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está esperando talvez a nossa conversão. Quantas vezes até hoje o galo cantou para vocês? Quantas vezes você já ouviu a palavra e falou: essa é a palavra para converter o meu coração? E não converteu? Não converteu? Tem crente até hoje, está 20 anos na igreja, é 20 anos de fofoca. É 20 anos falando mal dos outros. É 20 anos espetando os outros no Facebook e no WhatsApp. Conversão onde?
De repente nessa noite o galo está cantando para você. De repente o galo nessa noite está falando, está dando um sinal para você que você precisa colocar o seu rosto no pó e chorar amargamente para que aquele crente fingido venha morrer. Eu estou falando a começar de mim, porque a palavra não veio para você primeiro. A palavra veio de mim, e quando a palavra veio para mim, porque Deus precisa tratar com a minha vida primeiro. Nunca subi nesse altar e falei que sou perfeito, mas estou sendo aperfeiçoado e estou permitindo que Deus molde a minha vida. Você tem permitido Deus moldar a tua vida? Quando você diz a paz do Senhor a alguém, essa paz está vindo da onde? Da sua boca, do seu interior, porque você vive no mundo de paz. Da onde está saindo essa palavra? Da onde está vindo essa mensagem? E eu continuo olhando para essa palavra. De repente, eu e você nos encontramos no meio de uma multidão, num shopping, nos encontramos no meio de um estádio de futebol, eu não sei, mas um lugar onde você não é do seu convívio natural. Talvez você se encontre no mundo, num lugar cheio de pessoas que não é familiar para você, são pessoas estranhas. Qual tem sido o nosso comportamento? Talvez você vai falar assim, eu não conheço Jesus. Você não vai falar. Mas será que não tem alguém lá que entende que em vez em quando você fala, oh misericórdia, glória a Deus, aleluia. Você não vai ver outras religiões falando desse jeito. Você vai ver outras religiões falando salve. Você vai ver outra religião falando qualquer, mas glória a Deus, aleluia, misericórdia é fruto do cristianismo evangélico. É uma prática diária. Quando nós estamos no meio de uma multidão, como nós temos nos comportado? Por exemplo, eu viajo para São Paulo. Como eu tenho sido lá nessa cidade? Qual é o meu comportamento? Como eu tenho dado testemunho de Cristo? Ou o galo vai cantar para que eu esteja, mostrar para mim que eu estou fazendo uma coisa errada? Nós precisamos nos libertar daquilo que está ferindo os princípios de Cristo. Por que eu estou falando isso para você com uma certa veemência? Porque Jesus está às portas, Ele está vindo buscar a igreja, vai vir buscar você. Se você não estiver preparado, vai ficar. Essa palavra é para dizer que quando eu estiver, eu tenho que estar preparado, eu tenho que dar exemplo de Cristo. Não adianta eu carregar uma Bíblia embaixo do braço, não adianta eu andar de quepá, de talite no ombro, com uma roupa assim, assada. Isso não faz de ninguém um crente, não faz de ninguém um convertido, não faz nada, não converte ninguém nisso. É muito bonito, talvez tudo isso é complemento daquilo que aconteceu aqui do lado de dentro. Quando chega, Deus não começa a trabalhar por fora. Deus, Ele não começa falando assim, dá um terno para ele, dá um cargo de pastor para ele. Não, Deus fala assim, olha, antes ele tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que crescer espiritualmente, conheceis e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, é por isso que eu preciso conhecer. Eu te faço uma pergunta, não responda pelo amor de Deus. Quantas vezes nessa semana você realmente orou a Deus? Ou foi aquela oração da fome? Senhor, estou com fome, abençoa essa comida, amém. Ou foi aquela oração para dormir de quase uma extrema unção? Como tem, levanta de manhã. Que droga, esse relógio não despertou. Aí desperta, coloca naquele mais 5, mais 5, mais 5, mais 5 e vai ficando. Aí que estou do lado do meio do ônibus assim, eu imagino o ônibus, essa época de calor. Aquele cara que trabalha na pizzaria, tem uma pizza aqui embaixo, hein? E aí você passa com a cabeça ali, já foi perfumado. Aí em vez de orar, o que você faz? Vai tomar banho sem vergonha, pelo amor de Deus, vou dar um sabonete para esse cara.
A oração, onde está Deus na nossa vida? Qual é a prioridade de Deus? Depois nós chegamos diante de Deus, Senhor, me salva, me salva. Ele falou, eu já te joguei a boia lá atrás. É que os seus interesses não eram os meus, mas eu já te joguei a boia. Nada até onde eu te joguei a boia e pega ela para você. Porque a gente acha, meu irmão, que Deus está à nossa disposição. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Pedro, Deus não precisava de Pedro, mas Pedro precisava do Senhor. Porque se ele não chorasse amargamente e o Senhor não o perdoasse, ele poderia estar numa vida morta que nem a de Judas. Há uma necessidade, meu irmão, que nós venhamos aceitar Jesus, para que Ele possa fazer na nossa vida aquilo que o meu desejo não está deixando fazer. O meu desejo precisa ser o do Senhor para que isso aconteça. E quantas vezes, meu irmão, em rodinhas de amigos, não é nem de criada, as pessoas perguntam, você é evangélico? Você muda de assunto. Então, né, você viu lá, golaço, né? Muda de assunto. Eu lembro, eu já disse para vocês, e tem pessoas aqui que trabalham na empresa que eu vou falar, a Protege, os funcionários da Protege jogavam futebol com eles entravam no banco, lotadinho assim, você sabe como que eles falavam para mim? Ô pastor, bom dia! Eu lá no meio da multidão, bom dia moçada! Pastor, sem medo de ser identificado. Tem crente que só a mulher, aliás, nem a mulher também não acredita que ele é crente. Não sei nem quem acredita que ele é crente, mas há uma necessidade de nós provarmos para a pessoa, não porque Deus nos pede isso, mas que a gente tenha crédito para chamar as pessoas para vir para a igreja. Talvez a pessoa não vai ouvir a palavra de Deus nunca na vida, mas ela vai ver Deus através das nossas vidas. E eu pergunto, as pessoas têm visto Deus na sua vida? Onde você joga futebol, Deus tem visto Deus na sua vida lá? As pessoas têm visto Deus na tua vida? Onde você trabalha? Nós devemos pensar que o Senhor está para voltar e pegar a tua igreja. E tem uma coisa que aconteceu com Pedro, que precisa acontecer comigo, com você, é se entregar diante de Deus, para que Deus venha mudar a história daqueles que precisam ser mudados. Se você nesta noite ouviu essa palavra e de repente fala assim, olha, a minha vida não está muito parecida com a de Pedro. Quando eu estou na igreja eu sou fogo puro, quando eu estou perto dos irmãos da igreja, falo em línguas estranhas, dou glória a Deus, aleluia, fico segurando o braço da minha namorada, do marido, da esposa, fico grudadinho, chego em casa, é sapatada para tudo quanto é lado, e se quiser lavar sua roupa, você que lava seu prato que é o seu diabo, aquela confusão tremenda. Será que nós não precisamos viver uma vida diferente? Se tem alguém nesta noite que precisa mudar, irmão, a palavra de Deus não fala com todo mundo, a palavra de Deus veio, falou comigo, e de repente aqui na igreja vai falar com um só. Como também pode falar com todos, depende da vida que esta pessoa está levando. Ei, você pode me convencer com a sua conversa, mas Deus não. Porque Deus sabe antes de acontecer qualquer coisa o que vai acontecer. Então eu quero te convidar nesta noite para que faça um momento de reflexão. Se eu estou parecido com Pedro nas suas atitudes ou não. Porque às vezes nós queremos falar de Deus para as pessoas vivendo uma vida de um Pedro no meio da multidão. E Pedro, para ter um conserto, ele não podia ser mais um no meio do povo. Ele precisou sair de lá, chorar amargamente, e depois no momento de Deus, ele abriu a boca e Deus fez com que vidas se convertessem através da boca dele. Eu creio que você quer orar por alguém, para essa pessoa ser curada. Mas e o Pedro, como está? Eu creio que você quer profetizar para as pessoas, mas e o Pedro, como está? Como tem sido, como está sendo a nossa vida?
Nós precisamos nos libertar daquilo que nos atrapalha a ter um relacionamento com Deus. Ser pastor, ser obreiro, ser crente, não é viver a moda, não é viver o sistema do mundo, é viver a fé em Cristo, é viver a fé no Senhor, acreditar que o Senhor será a providência do teu dia. Quero chamar o ministério de louvor, quero chamar você a um instantezinho só, fazer uma oração. É só você e Deus. Olha, a pessoa que está do teu lado, nem que seja esposo, marido, não conhece a vida que você tem em pensamento, não conhece aquilo que você pensa durante o dia, não conhece muitas vezes aquilo que você fala, mas você sabe quem você é no meio dessa multidão, quem eu sou nessa multidão. E Deus nessa noite, talvez Ele veio com essa palavra porque Ele quer fazer com que, através da sua boca, multidão venha se converter ao Senhor. Eu creio que a partir de hoje, se você fizer o que Pedro fez, depois que ele teve um sinal, que foi o galo cantando, ele abriu a boca, e multidões se chegaram a Jesus. Ele não era mais um na multidão, mas ele era aquele um que influenciava, que salvava, que curava uma multidão. E Deus não quer que eu e você venhamos ser mais um na multidão, mas Ele quer que através da minha vida e da sua vida, multidão venha se converter ao Senhor. Fique de pé, você que pode, baixe a tua cabeça. Você sabe onde o sapato está pegando, você sabe aonde as coisas estão difíceis, você se conhece, você sabe quem você é, você sabe se você é a mesma coisa por dentro do que você é por fora, se você é a mesma pessoa que fala e a mesma pessoa que pensa. Você sabe quem você é. E nesta noite eu quero te convidar a se livrar do Pedro que existe dentro de nós. Aquele Pedro que era mais um na multidão, mas seja o Pedro pregando a multidão. Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, que nós passamos por aquela porta, entramos para este hospital, e o Senhor nesta noite vem para curar almas, o Senhor vem para curar feridas, o Senhor vem para curar sentimentos, meu Pai, que hospital e médico nenhum pode curar, mas o Senhor pode, porque o Senhor é médico dos médicos. Deus, que essas vidas que passou por esta porta hoje, que está precisando de um curativo do Senhor, para que ela venha estar na posição que o Senhor quer que ela esteja, que ela possa fazer uma oração e dizer: sai de mim, Pedro velho, eu quero ser um Pedro novo, eu não quero ser uma outra pessoa, eu não quero ser mudada fisicamente, mas eu quero que o meu interior mude, eu quero que o meu pensamento mude, a minha forma de ver, a minha forma de falar, é isso, eu quero que mude. Eu quero que as pessoas não vejam a roupa que eu use, mas venha ver o que o Senhor fez na minha vida e aquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida. Deus, eu creio que nesta noite pode acontecer um milagre aqui, meu Pai. Aquilo que aconteceu com Pedro lá, pode acontecer aqui. Deus, nós passamos por aquela porta, eu digo mais uma vez, para não sair daqui da mesma maneira que entramos. Não há mais tempo a perder, Deus. Eu sei que o Senhor está às portas, o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja tocando o interior, Pai. Não deixa, Pai, não deixa, Senhor, essa vida sair daqui do mesmo jeito que entrou. O Senhor chamou ela, Deus, para ser um pescador de homens. Chamou esta vida, meu Pai, não para viver uma multidão, mas para converter multidão. Deus, talvez nesta noite é um sinal. Não é o galo cantando, não é o galo abrindo seu bico, mas sim a tua palavra me despertando para um novo, uma nova alvorada, um novo amanhecer, um novo dia.
uma nova expectativa, uma nova caminhada. Deus, em nome de Jesus Cristo, venhamos ser libertos, Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que nesta noite fez a sua oração aí, e de repente você está dizendo assim: pastor, você não sabe, eu preciso que alguém me ajude a interceder, para que eu seja a bênção, não o que eu quero, mas o que Deus quer de mim. Eu quero chamar você que tem coragem, porque precisa ser corajoso para aceitar Jesus. Falar de boca para fora é simples, mas eu quero te convidar, você que não aceitou Jesus, de repente nesta noite está falando assim: olha, eu já andei em vários caminhos, mas eu nunca disse com a minha boca que eu aceito Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Mas nesta noite eu quero fazer isso, porque eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser aquele que seja de exemplo. Eu quero te chamar, você que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Você que de repente quer se reconciliar com Deus. Você estava andando por caminhos que não eram de Deus, mas essa noite você fala assim: Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar para os caminhos do Pai. Quero te convidar também, vir aqui à frente.